que é mudar a sua frequência? E aí eu vou ensinar aqui para vocês um exercício para vocês fazerem com o vosso paciente. Nós todos, quando nós falamos de vivenciar traumas, nós vivenciamos eles através de 2 tipos de experiência. Uma experiência sensorial. Opa, apareceram uns balõezinhos aí. Um é a experiência sensorial e o segundo é através dos pensamentos. Lembrando que um paciente com ansiedade e depressão, ele tem o quê? Ele tem pensamentos acelerados, se tiver ansiedade, e pensamentos intrusivos, se ele tiver depressão. Pensamentos intrusivos é o relembrar do passado com mais do que uma nostalgia, com um processo de culpabilização, de argumentação negativa e também autoafligiva, tá? Então, ou seja, eu fico ali me flagelando por tudo que aconteceu no meu passado e pensando em como poderia ser diferente. E eu entro nessa frequência, ou seja, eu fico repetindo esse mesmo tipo de pensamento. Já o pensamento acelerado do seu paciente, ele é trazido por questões do futuro. Ele não quer vivenciar as situações que trouxeram para ele sentimentos de dor anteriormente. Então ele começa a querer fugir ou lutar contra aquela situação. E isso faz com que ele tenha pensamentos acelerados. Ele começa a pensar antes mesmo de acontecer as situações. Por que ele começa a pensar antes? Porque ele precisa resolver antes. Ele precisa ter certeza que ele vai ser capaz de resolver. Então, tanto um quanto o outro tem um processo de frequência. O paciente ansioso começa logo pela manhã com dores no estômago, enjoo, sensação de algo mal vai acontecer, eu estou sentindo de aflição, e eu começo ali o dia, e fico assim, cheio de pensamentos, estou sentindo, não vai dar certo, eu tenho que fazer aquela entrevista de emprego, há tanto tempo que eu estou precisando fazer essa entrevista, eu não vou passar de novo, vou continuar desempregado, não sei o quê. E aí ele começa a falar, vou discutir com o meu chefe de novo, vou ter que ir para lá, eu não acredito que eu vou ter que ir para o meu trabalho, não gosto do meu trabalho, eu me sinto mal só de pensar no meu trabalho, ou vou ter que pegar de novo aquele transporte público me traz aflição só de entrar, ou vou ter que dirigir o meu carro, atravessar a margem sul, eu odeio ter que fazer isso, eu não gosto de passar naquela ponte me dá uma agonia danada, porque é cheio de movimento, é um trânsito danado, e eu não tenho para onde fugir se acontecer alguma coisa. Tudo isso é um pensamento acelerado. Já o pensamento intrusivo, ele fica pensando, os meus filhos já não falam comigo, porque eu não fui boa mãe, se eu tivesse sido boa mãe, eles falavam, me procuravam, eles não me procuram. Olha o ponto que eu deixei chegar a minha vida, agora eu não tenho mais com quem partilhar, eu não tenho por que comer, porque eu não tenho nem para quem fazer a comida, eu não tenho mais com quem passear, eu só tenho o meu cão, não tenho mais ninguém, se me morre o cão, eu perco tudo. Então eu começo a ter uns pensamentos mais ligados a uma densidade energética maior, a minha frequência está baixa. Quando a gente fala sobre mudar a frequência do nosso paciente, é conseguir compreender qual é a vibração que ele está nesse momento. Qual é a queixa matriz desse paciente? Quais são os estressores ativos desse paciente? Então, quando a gente está falando dos estressores ativos, nós estamos falando do quê? De olhar para aquilo que está acontecendo naquele exato momento com o paciente e perceber, peraí, olha, não vai adiantar eu fazer um processo de respiração com o meu paciente se ele vai entrar no carro e quem vai vir buscar ele é o filho, que vai daqui até a casa dele reclamando, porque teve que parar a vida para vir trazer ele. Não vai adiantar. Você vai fazer um processo de respiração, passados 5 minutos, ele está passando mal de novo. Não vai adiantar eu querer lutar contra um estressor ativo de um opressor que mora dentro da casa dessa pessoa. Ou de uma pessoa que está passando por violência doméstica. Não vai adiantar. Então, não vai adiantar eu colocar ele, mesmo que seja, olha, atenção, tá? A depressão tem lares perfeitos e a pessoa com depressão. Tem pessoas que estão com a vida momentaneamente maravilhosas e estão com depressão. E isso é um ponto que a gente tem que olhar. Por quê? Porque não se trata da última gota, se trata da primeira. Né? Como que você explica que a Carolina Deslandes tem a depressão? Como você explica que o Richarlison tentou suicídio? Jogador de futebol no auge da carreira, jogando pelo Tottenham, ganhando, sei lá, 10 milhões, eu acho que é 12 milhões no ano, né? Podendo sair com quem ele quiser. Como você explica? Porque não se trata da última gota. Você não sabe o que ele passou. Você não sabe o que a Carolina passou antes de conseguir ter fama. Você não sabe o que aquelas pessoas que você vê hoje em dia, o Jim Carrey, passou antes de ter depressão.
Então, quando a gente está falando sobre isso, a gente precisa olhar os traumas desde a raiz, como a gente fez no ponto 1. O segundo ponto, conseguir identificar que tipo de trauma que esse paciente passou. E o terceiro, conseguir mudar essa frequência, esses pensamentos que ficam afetando o seu paciente. E a gente, para mudar a frequência, como eu estava falando, se tudo entra ou pelo sistema sensorial ou através dos pensamentos, a gente tem que usar essas duas ferramentas para mudar o seu paciente. Então, eu vou trazer aqui essas duas ferramentas usarem para a vida, tá? Para a vida do seu paciente também. Então, agora voltando, eu quero fechar isso aqui trazendo para vocês duas técnicas que eu quero que vocês coloquem em prática, usem com pacientes depressivos. Não vai adiantar vocês usarem só com pacientes ansiosos, porque o resultado dessa técnica com pacientes ansiosos pode ser bem distinto num paciente depressivo, ok? Então é importante a gente também compreender os dois quadros e como que a gente atua com os dois quadros. Então, o primeiro ponto eu estava falando que tudo é feito pelo sensorial. Nós absorvemos a energia pelo sensorial. Então, nós temos duas formas de conduzir um paciente depressivo. Trazendo para ele esse sistema sensorial e ativando esse sistema sensorial. Aí, se você tiver ferramentas de meditação guiada, não dê meditação sem guia para um paciente depressivo, ele não vai fazer, e de preferência faça você com ele. Mas meditação guiada pode ser um processo de estímulo em que você faça, em que você feche os olhos e você se conecte. E aí, se você vai usar isso, você tem que ter um tom de voz que seja agradável e dar tempo para ele criar imagens. E eu quero que você experimente isso agora comigo, para você poder experimentar com o seu paciente. Pede para ele fechar os olhos, respira fundo. Eu quero que vocês façam aqui comigo. Respira fundo. Solta o ar com som. Mais uma vez, inspira fundo. Solta o ar com som. Você vai pedir para ele fazer isso a terceira vez. Soltar o ar com som. Agora quero que você comece a imaginar os seus pés, a sentir os seus pés, mesmo com os olhos fechados. Mexa o dedo dos seus pés, o seu tornozelo. Sinta os seus pés no chão, suas pernas. Toca nas suas pernas lentamente. Isso, vai tocando nos seus braços agora. Continua a respirar fundo. Vai sentindo o teu corpo se acalmar. A cada respiração você vai sentindo o seu corpo ficando mais leve, mais relaxado. E aos poucos eu quero que você imagine um momento feliz que você tenha vivenciado. E eu quero que você pense se você está sozinho, se tem alguém com você. E aonde que você está nesse momento feliz? Vai trazendo pormenores, como que você está vestida. O seu cabelo está solto, está preso. Qual a sua fase da sua idade, quantos anos? Vai sentindo o seu corpo dentro desse espaço. E agora, se você pudesse dizer alguma coisa sobre esse evento, qual é a primeira palavra que vem na sua cabeça? Ok, guarda essa palavra. Quero que você aperte essa palavra entre as suas mãos e respire fundo. Abra os olhos. E agora que você abriu seus olhos, qual é a palavra que você guardou? E daí você vai perguntar para ela qual a palavra que ela guardou. E aí você vai pedir para sempre que ela tiver com pensamentos mais negativos e mais densos, ela apertar as suas mãos e lembrar da palavra que ela guardou. E isso vai trazer para ela uma conexão neural nova.
com um estímulo positivo associado. Por quê? Porque você guiou ela de uma forma que ela teve uma experiência sensorial. Se o seu paciente tiver dificuldade de ter uma experiência sensorial, então é importante, se você estiver num atendimento presencial, você fazer essa viagem sensitiva com ele, trazendo um ambiente agradável, um ambiente acolhedor, falando de coisas positivas que ele possa lembrar quando sair daquele atendimento, para ele levar isso com ele. Outra coisa que a gente pode fazer são as questões dos pensamentos, que são os comandos. A gente pode usar desde comandos PNLs, comandos de TFT ou EFT, depende da linha que você siga, né? TFT é mais antigo, o EFT é mais novo. Então, você pode usar comandos, você pode usar frases, né? Afirmações positivas, que são importantes que ele possa repetir para ele criar uma nova correspondência e frequência. Só quando a gente aprende a fazer coisas novas, que o nosso corpo vai se desprendendo das coisas antigas. Se você pensa que o seu paciente hoje está num processo de cura, ele precisa se afastar das coisas antigas, porque foi o que adoeceu ele. E o paciente, no seu subconsciente, vai ter tendência a querer voltar para o passado, para resolver, porque no passado ele estava melhor. Mas ele normalmente vai ter tendência a ficar repetindo o mesmo padrão do que ele estava fazendo, e que foi o que fez com que ele adoecesse. Então você, como terapeuta, fica com essa missão de trazê-lo de volta. Uma segunda forma da gente lidar com os pensamentos é a partir do momento em que esses pensamentos vêm, eu começo a falar a frase em contrária. Por exemplo, se eu penso, eu não sirvo para nada, nossa, eu sou muito boa em tanta coisa. Ajudar o seu paciente a inverter o padrão dos seus pensamentos para que ele tenha melhores resultados. Como eu costumo dizer, tratar a ansiedade, a depressão, não é só olhar o que está acontecendo, os sintomas físicos, diagnosticar e trazer medicação. É você poder olhar, perceber que existe uma base emocional que fez com que ele entrasse em depressão e ansiedade e, em seguida, mostrar para ele que existe um caminho para sair. É claro que com o uso da biomicrohertz a gente consegue ir bem mais longe e bem mais rápido. É como se a gente pegasse um TGV para ir de Lisboa até Madrid. Vai chegar muito mais rápido. Por quê? Porque a gente vai mapear esse corpo desse paciente, a gente vai saber onde ficaram alojados os traumas emocionais dele, e a partir do momento que a gente entende onde ficaram alojados os traumas emocionais dele, a gente consegue desativar esses gatilhos, desobstruir os ductos emocionais, fazer com que ele não fique preso no momento do conflito. E a parte positiva é que a gente pode fazer com bebês, com pessoas com qualquer idade. A única questão, a única contraindicação é se uma mulher gestante com menos de 3 meses já saiba que está grávida, de preferência, né? Não faça nos 3 primeiros meses. A partir daí, a gente pode sim efetivar e não tem efeitos colaterais. Isso é muito positivo, a gente saber que não tem efeitos colaterais e tem resultados e melhoras, tá? Então, é isso um pouco que eu queria